2 minutos, boa tarde amigos, estamos abrindo mais um preliminar à imagem do futebol na Ubra TV, em todas as plataformas alternativas, em especial no Facebook. Você acompanha ao vivo em facebook.com/Luiz Carlos Reck e interage conosco, faz parte do debate com os nossos convidados, hoje recebendo em especial Ayrton Ruschel, conselheiro do Grêmio, que vai opinar muito sobre o que está acontecendo no Tricolor. São muitas lesões, alguns desfalques importantes que o Grêmio tem para a sequência do Campeonato Brasileiro e para a partida final dessa fase de grupos da Libertadores. Grêmio que já sabe que a melhor campanha não conseguirá ser, porque o Palmeiras já alcançou uma pontuação maior do que o Grêmio poderá obter na próxima semana, ganhando o seu último duelo contra o Defensor na Arena. A segunda melhor campanha ainda está ao alcance do Grêmio, mas depende do Libertad hoje à noite. Se o Libertad não conquistar uma vitória, o Grêmio pode ser o segundo melhor colocado. O Boca, que era a grande expectativa, será que classifica, não classifica? Conseguiu a classificação, porque o Palmeiras fez o dever de casa, mesmo com boa parte dos reservas, ganhou a sua partida em São Paulo, 3-1 contra o Júnior Barranquilla, e garantiu a classificação do Palmeiras, que já estava garantida como a melhor campanha, o que é uma novidade, porque isso não estava ainda confirmado para o clube paulista, mas também deu a possibilidade do Boca, que goleou o Alianza Lima, classificar-se às oitavas de final da Libertadores. Daqui a pouco eu quero saber do Ruschel se é bom ou se é ruim, porque agora, com o Boca na próxima fase, não vão poder dizer que é a Libertadores mais fácil dos últimos anos e tudo mais. Além disso, vamos abordar com os dois colegas radialistas, jornalistas que estão aqui conosco, Geraldo Andrade, que também é narrador, advogado, assim como o Ayrton Ruschel, e o Jairo Cuba, que está retornando depois de um longo período, teve a cirurgia já, tá tudo certo com o Jairo Cuba e ele retorna a participar conosco. Para passar a bola para os nossos convidados, duas informações do final da manhã de hoje. Primeira, e isso na ordem cronológica, Jorge Macedo não é mais diretor executivo de futebol do Internacional. Era muito forte a pressão para a saída do Jorge Macedo. Alguns também criticavam e pediam a saída do Melo, mas o Jorge Macedo foi desligado na manhã de hoje e por volta do 12h30 mais ou menos a confirmação de que Potker e D'Alessandro foram punidos com 2 jogos pelo STJD. O Potker, como cumpriu a automática no Grenal, está fora do jogo com a Chapecoense e volta contra o Corinthians. O D'Alessandro, como não cumpriu a automática, não foi suspenso na partida, fica fora destes 2 compromissos. Para o D'Alessandro, piora a situação, né, doutor Ayrton Ruschel, porque agora no próximo julgamento do que aconteceu com o Luan no Grenal, ele não é mais réu primário. Boa tarde. Primeiro uma saudando essa bancada qualificada aqui, que legal. Parabéns à produção. Comigo e com o Jairo Cuba é uma bancada de peso, né? Parabéns à produção ter reunido esse time de primeira aí, né? É bom, será um programa bem qualificado. Essa preocupação da reincidência, o Internacional deve tê-la, porque a primeira condenação houve uma desclassificação, porque o artigo que ele estava, eram 4 jogos, ele pegou 2, então já houve um decréscimo. Mas, voltando, a gente sabe que os auditores normalmente já levam apertam a caneta um pouquinho mais, né? O Internacional terá que fazer uma boa defesa nesse segundo julgamento. Esse artigo 254A que o D'Alessandro estava em curso é um dos mais pesados do Código, né? É de 4 a 12 jogos. Né? Acho que foi um bom trabalho no sentido de desqualificar para 250, mas mesmo assim, 250 de 1 a 3 jogos. Mas mesmo assim, o Internacional, o D'Alessandro em especial, fica numa situação complicada, porque se houver uma reincidência com esse fato do Grenal agora, o D'Alessandro pode pegar penas mais pesadas. E são agressões, né? Então ele já escapou na questão, dá para se dizer, em relação ao Flamengo, lá com o Lucas Paquetá tomando só 2 jogos, e agora uma nova agressão em relação ao Luan, como o Ruschel disse, a caneta vai apertar forte. Jair, eu quero especular com vocês, na verdade, o fato jornalístico, casando com a saída do Jorge Macedo, é que talvez tenha ligação os fatos, né? Porque do executivo hoje se cobra não só a operacionalização do vestiário, né, mas também
não vou dizer o comando, porque o comando sempre é do técnico e do vice de futebol, mas hoje o executivo, pelo poder que tem, pela remuneração, pela ascendência que tem, ele tem que ter o controle sensorial do vestiário, né? E talvez esse descontrole que aconteceu depois do Grenal, a própria punição do D'Alessandro, tem a ver com isso de o Inter querer um executivo que tenha mais controle, que ajude mais o Melo no controle de vestiário. Tem um pulso mais forte, que domine o vestiário. A especulação até... Mas será que era o homem certo para sair? Claro que internamente só quem está lá dentro para saber. Agora, a pressão era grande, falava muito do Melo, né, da saída do Melo, o Maurício comentou isso. É que algumas críticas... O diretor executivo, o nome já diz executivo, ele está ali para executar o que vem de cima. Então, por mais que ele tenha um cargo importante, sem dúvida hoje no futebol profissional, quem determina as diretrizes do futebol do clube é o vice-presidente de futebol, junto com a presidência, enfim, com os seus assessores, os cargos políticos, dá para se dizer assim, e o diretor executivo vai executar. Será que ele era o problema? É que o problema pro Jorge Macedo nessas críticas, e foram muitas críticas, especialmente da oposição, é que ele estava em 2016 quando formou o elenco rebaixado. Isso pesa contra o dirigente. Na verdade, o link que eu faço, Jair, eu concordo muito contigo e tive a honra de ser candidato à presidência do Grêmio, e eu apresentei um organograma de como eu acho que deve funcionar um departamento de futebol, e a figura do vice-presidente de futebol é que fica lá em cima. Exatamente. É o número 1, porque ele define uma política. Talvez o que ele tenha sido cobrado, o Macedo, é exatamente porque nesse organograma que tu manda, tu delega funções. E talvez ele não respondeu. Aí sim. É por isso que é uma especulação minha, claro, né? Que ele não respondeu a um poder que lhe foi dado. Caberia a ele ter esse controle, caberia a ele fazer essa ampliação, né? Já que o Inter, ele é vice de futebol, mas o Inter não criou a figura do diretor de futebol, um diretor atuante, que a gente saiba citar assim o nome imediatamente, né? Então a figura do executivo, teoricamente, teria uma importância muito grande dentro do vestiário, neste organograma do Internacional. As especulações que envolvem o Inter são as seguintes. A primeira é de que o nome mais cotado para assumir o cargo do Macedo é o Rodrigo Caetano, que saiu recentemente do Flamengo, tem um amplo histórico, é mais do que conhecido nessa função. Paulo César Tinga também é especulado, só que o Tinga já disse várias oportunidades que quer começar um trabalho, não pegaria no meio do caminho. Ele teria praticamente descartado essa possibilidade, o próprio Tinga, né? Teria descartado. O próprio Tinga... Por essa situação de querer iniciar ele um trabalho, começando uma temporada, montando o elenco, enfim. Então, essa é uma das linhas de especulação. A outra linha que já existe, desde aquele talk show do Denilson com o Muricy não participou conosco aqui do Cadeira Cativa naquela semana, naquela sexta-feira. O talk show foi no sábado. Na sexta ele não participou conosco porque ficou a tarde inteira no Beira-Rio, conversando com dirigentes, conhecendo a estrutura. E o zoom é de que o Muricy já acertou com o Inter que após a Copa do Mundo ele assume um cargo no clube. Após a Copa, porque ele tem um contrato com o Sport TV para comentar o Mundial, já tem credencial para comentar, já está definida a equipe e tudo mais. Vai comentar, inclusive, já especulam, porque essas especulações são o forte do jornalismo e desse segmento do jornalismo. O Muricy, caso o Brasil chegue à final, já estaria numa escala de final de Copa do Mundo. Então, um tamanho que ele tem no canal, por isso ele não pode sair agora, porque o torcedor está pensando, mas o Muricy tem que arrumar a casa durante o período da Copa. Não, durante o período da Copa ele tem outros compromissos. Eu queria dar um depoimento sobre o Rodrigo Caetano, porque em 2005 eu voltei à diretoria do Grêmio, voltávamos à Série B, período difícil ali. Aquela época o regulamento era diferente. Eu digo que o Internacional disputou uma Série B com um orçamento de 300 milhões. Nós disputamos a Série B em 2005 com a cota do Clube dos 13 cortada pela metade. Era o regulamento da época. E podendo subir 4, né? O ano passado, não, nem falo no regulamento, eu falo de orçamento. Claro. Tu pegava a cota do Clube dos 13, cortava pela metade, e se tu não voltasse no ano seguinte, ela era cortada em 1/4. Fora que por isso que naquele momento foi complicado. Né? É por isso que se diz que se o Grêmio não sobe aquele ano e tivesse seu orçamento reduzido ainda mais em 50%, não saberia se o tamanho que o Grêmio pelo que precisaria passar. Mas ali nós trouxemos o Rodrigo Caetano do RS,
naquela oportunidade, e ele veio então a princípio para ser o comandante da base, e ele já despertava para o cenário, extremamente qualificado, extremamente preparado. Ele se preparou, ele fez cursos, e aí ele foi guindado então ao futebol do Grêmio e iniciou aquela carreira extraordinária que ele fez. Hoje ele tem passagem pelo Grêmio, pelo Vasco, pelo Fluminense, pelo Flamengo, né? E se por um grande tempo se casou o nome Rodrigo Caetano com a função de executivo no Brasil, né? Porque hoje grandes executivos de futebol conhecidos pelo público, nós temos o Rodrigo Caetano, o Felipe Ximenes chegou nesse patamar em determinado momento, mas caiu, não teve uma sequência da carreira. O Felipe Ximenes era o diretor executivo do Curitiba, quando o Curitiba foi a 2 finais de Copa do Brasil seguidas. Foi especulado no Inter na época. Tem um nome a nível nacional, o Pelaipe, que está no Flamengo, Vasco, e agora o Vasco, o Chumbinho. Mas o Chumbinho no Inter passou em 2016 também, né? Tava na SWAT. Fora esses, tem o Autuori, que agora... Eu não entendo o Autuori. O Autuori, ano passado, deixou de ser técnico, ou ano retrasado, deixou de ser técnico no Atlético Paranaense para se tornar manager. Aí agora, ele era diretor no Atlético, pediu demissão, depois voltou, saiu com o Eduardo Batista e voltou. Depois ele sai do Atlético Paranaense e vai assumir um projeto no Fluminense. E agora quer ser técnico de novo? Eu não entendo mais nada. Maurício, eu acho que o Internacional tinha que criar um fato novo. Essa que não fala em fato novo que o pessoal lembra do Grenal. Mas precisava de criar essa situação nova. Vamos mudar então para a situação nova. Porque o Inter vive... Tinha que agitar o vestiário. Tinha que agitar o vestiário de alguma maneira, né? Então alguém tem que ser retirado do convívio. Mas o Jorge Macedo falava tanto assim no vestiário para ele, a saída dele agitar. Mas tinha que criar algo. Pelo que essa foi a minha pergunta, né? Será que era ele o problema? Talvez... Em cima do que o Ruschel disse. Se o Melo, se o Melo delegou funções e ele não cumpriu, aí sim. Isso em qualquer empresa é assim. Agora, será que ele era a peça determinante para que talvez as coisas não estivessem andando bem? Acho que se tu fala, desculpa, mas se tu falares com 5 colorados, talvez 4 não saibam quem é Jorge Macedo. Desculpa. E esse é um problema, né? Não, eu estou dizendo para tu achar que ele seja um elemento motivacional externo, que eu acho muito... mudar, né? Exatamente. Nesse sentido. Tem que ser interno mesmo, tem que ser de falta de eficácia. Para mim, o conceito é esse. Quando tu demite um executivo que não é pelo nome, que não é para trazer mexida de vestiário, essas coisas, é porque tu está achando que a engrenagem não está funcionando. Desculpe a interrupção de novo. Não, em absoluto, em tese, num debate, né? Mas nós no Rio Grande do Sul temos a mania de grenalizar tudo, né? E não tem como tu não grenalizar essa situação nesse momento. Eu vejo uma diferença entre Internacional e Grêmio em algumas questões. Por exemplo, você não vê no Grêmio um jogador tomando conta do vestiário, no campo, falando além do que é estabelecido por ele. E no Internacional você vê o D'Alessandro, ele meio que comanda tudo, né? Ele fala pelo grupo, de repente ele fala até pelo técnico, pelo diretor. Já várias vezes fez isso. Já fez. Tomou quase o lugar da direção em alguns momentos. Grêmio, deu pau no Luciano Davi no ciclo, nas vésperas de um Grenal. Então tem que criar um fato, porque esse tipo no Grêmio você não vê isso. O Renato fala pelo grupo, por quê? Porque o Renato é um grande líder dentro do vestiário do Grêmio, não. Então, se alguém chegar a falar por um jogador no Grêmio, pelo menos a tese, eu não conheço o Renato pessoalmente, não conheço o grupo, mas eu falo pelo que eu observo. Ninguém vai falar por ele. E no Internacional... E o Renato é o técnico, né? E ele é o técnico. Querendo ou não, ele tem uma hierarquia. No Internacional é uma confusão, ninguém sabe quem fala pelo quê. E é por isso que eu digo que tem que criar um fato novo para alguém assumir. E tem que alguém forte assumir o vestiário do Inter, porque senão as coisas degringolam, né? O Internacional está quase na zona de rebaixamento. A gente tem sempre duas definições assim. Tem técnico que quando tu contrata, tu já sabe que tu está terceirizando o vestiário. E aí vai uma lista grande, né? O Renato, o Abel, o Muricy, o Luxemburgo. Essa turma, quando tu contrata... Luiz Fernando Záquia disse aqui que ele contrataria o Luxemburgo nesse momento. Quando tu contrata esse tipo de cara, tu tá terceirizando o comando vestiário. E aí sim tu sabe que os jogadores piam em função dele, né? Quando tu não tem isso, mas o técnico é muito bom, tu precisas de um vice de futebol aí forte, porque ele aí se completa, um na parte tática, no comando
do campo e um administrador do vestiário mesmo, que avoca ele. Aí vou te citar vices também, assim, o Zac era assim, o Cacalo era assim, né? Tu sabe que não saía nada que não fosse sob o comando desses vices de futebol. Então, figuras fortes, né? E falando de comando, né, Roxo, não na qualidade do trabalho, não de conhecimento de futebol, que isso a gente sabe que o Odair tem. Mas falando de comando, eu não consigo, pelo menos analisando o Odair, ter essa certeza que ele tem esse comando todo sobre o seu grupo. Que ele é a voz forte do vestiário. Claro, o Renato está em outro patamar na carreira, enfim, mas pegando algum exemplo assim, de ele ser aqui chegou o chefe. Sabe, encerrou a brincadeira, enfim. O que demonstra mais a necessidade... O pessoal que está lá junto, é um camarada deles. O que demonstra mais a necessidade de que tivesse um diretor forte. Por isso que eu estou linkando, a gente vai acabar fechando um conceito, né? De que o Inter busca essa palavra forte. E talvez fosse a figura do Muricy, se fosse um executivo, o próprio Rodrigo Caetano, que pela sua personalidade, a gente sabe que ele se impõe e ele comanda, né? E mas ele também né, uma coisa importante, né, Jairo, Ruxo, Geraldo, vindo o Muricy, ele vai chegar no meio do ano. Ele tem que ser consenso já entre os candidatos à presidência para que tenha um trabalho a médio e longo prazo. Mas eu acho que ele é uma história. O Rodrigo não. O Rodrigo Caetano certamente, e se não o fez, acredito que deveria fazer, o Marcelo Medeiros deveria conversar com os postulantes a candidato à presidência. Olha, vamos organizar, independente de quem esteja aqui no ano que vem, vamos organizar o Inter pensando para frente, pensando nesse ano, pensando em figurar pelo menos na primeira página, como disse o Danilo Fernandes hoje, que é a meta antes da Copa. Mas vamos pensar o Inter a médio e longo prazo, vamos fixar o Rodrigo Caetano aqui, fazer um contrato de 2 anos com ele, para que ele trabalhe, para ele conseguir desenvolver o trabalho. Agora, não dá para virar um moedor de carne. Um detalhe que eu analiso também sobre a demissão do Macedo, é que, querendo ou não, por mais que tu não vai te abraçar em algo que está errado até o fim e vai deixar cair a casa. Enfim, claro que mudanças em alguns momentos são necessárias, mas demonstra, querendo ou não, a demissão está aí, que foi mais de certa forma, um erro da atual direção. Vindo do Melo, vindo do Medeiros, enfim. Pleno maio, né? Exatamente. Querendo ou não, acaba sendo. Já o ano passado foram 3 técnicos, né? O Zago, o Guto e depois terminou com o Odair. Esse ano estamos aí no 5º mês e já troca o diretor de futebol, o diretor executivo. Por que a risada quando eu falei do Gordiola? Poxa, não entendi. É o apelido dele. Não, foi um sorriso. Bahia, não foi um riso, foi um sorriso. Não é a mesma coisa, né? No Bahia, quando ele voltou lá no início do ano, queriam mandar ele de volta pro Inter. Estavam bravos com ele. O Ruschel participou, foi diretor do Grêmio, enfim, é conselheiro do Grêmio. E como é difícil para uma equipe que caiu para uma Série B se reestruturar e voltar. E o Grêmio, por exemplo, demorou um bom tempo para retomar a caminhada. O Internacional precisa retomar essa caminhada. Isso aí é coisa. Mas o Grêmio retomou rápido. O Grêmio caiu em 2004, 2005, passa por jogamos tudo, a B. 2006 chega na Libertadores. O Grêmio chega em 2006, fica em terceiro no Brasileiro, em 2007 vice. A questão só não repercutiu mais isso porque foi a época extraordinária do Inter, porque o Inter foi campeão mundial em 2006, mas o reerguimento do Grêmio foi acima da média. Como vou dizer, nós disputamos uma B em 2005, em 2006 terminamos em terceiro lugar no Brasileiro. Né? O Corinthians, quando caiu também, quando voltou se recuperou bem. Muito rápido, né? O Inter é que está quebrando um pouco essa média dos grandes que caem uma vez. E o erro, querendo ou não, o Inter voltou e o Melo já por diversas vezes acaba justificando o trabalho, principalmente do ano passado, em relação a isso. O principal era voltar, claro, sem dúvida nenhuma. Mas não ter ganho a Série B fez muito mal ao Inter. Já repercutiu na Copa do Brasil desse ano. O Inter era, no mínimo, se tivesse sido campeão, estaria aí que nem o América Mineiro disputando as oitavas da Copa do Brasil. E ao contrário, o Inter já está fora, já perdeu uma competição nacional. O Gauchão, a gente sabe, caiu nas quartas de final. Eu acho que algumas coisas começaram a se acertar. O Internacional, por exemplo, contratou agora um lateral, o Zeca, que realmente tem tudo para dar certo. Extraordinário. Pode contratar 15 lateral direito, né? Contratou um monte de gente para lateral, tem acho que uns 4 ou 5 caras. Não, o Inter usou ano passado 7 ou 8 laterais direitos. Esse ano bota mais 2 ou 3. Ele começou o ano contratando Dudu e Juan. O Juan foi pro Sub-23, já tá na transição. Exato. O Dudu teve uma cirurgia, enfim, tá voltando agora, né? Mas o problema não foi nem a cirurgia, porque ele foi escanteado antes da cirurgia. Eu digo pelos nomes, né? Enfim, pela qualidade dos jogadores. Mas esse ano o Inter teve Juan,
Dudu, Cláudio Vinck, Edenilson jogou por ali. E o Fabiano por último. O Fabinho andou ali, não? Fabinho, Gabriel Dias jogou por ali. Bem lembrado. Fabiano e Zeca. Nossa. Então, muito. Eu falei O Geraldo foi bem nessa aí. Eu posso fazer uma pergunta para o Ruxo do Claro. Grêmio? O Grêmio jogou, né, esse jogo anterior da Libertadores. Você esperava essa... Porque o Grêmio foi desfalcado para o jogo, né, em função da questão do Grenal. Você esperava essa vitória assim de... Aos 48 segundos. Não. Sofreu mais do que se projetava. Sofri mais, porque é um jogo que tu vai relaxado, tu vai assistir, né? Hoje é 3-0 e daqui a pouco tu começa a ver. Não, na verdade, primeiro, o Monagas é uma equipe muito fraca tecnicamente, né? O teu time da pelada de final de semana ganha do Monagas. Sabe que eu tenho uma prudência nas minhas manifestações, eu sou mais comedido, né? Mas é uma equipe 16ª no campeonato venezuelano, né? Então a gente tem que imaginar que é uma equipe muito modesta, embora tenha sido campeã no ano anterior, senão estaria na Libertadores. Não é 13º de 16? É por ali, amigão. Não muda muito. Como é que ele diz? Não está na primeira página, na segunda página, ele não está na primeira página do venezuelano lá. Então se esperava uma vitória... Isso é uma corneta que tu está fazendo? Hoje não está na primeira página, na segunda página? Não. Quem me conhece sabe que não. Quem me conhece sabe que não. Quem que me conhece sabe que não, eu tenho cuidado. É que como a gente foi dirigente, né, eu fui dirigente, assim, eu tenho muito cuidado, muito respeito para a instituição, dificilmente faço, não foi mesmo, mas embora acabou virando uma flauta. No teu bolão, lá no início do Campeonato Brasileiro, tu apostava no Inter na primeira ou na segunda página? Na primeira página, não tem a mínima dúvida. Acho que tem equipes muito fortes. E acho que o Internacional ainda vai se arrumar. Falando sério. Ele fez uma pergunta, o Grêmio, mas a gente estava discutindo muito. Eu só queria dizer, para mim, a crise do Internacional é institucional. Ele tem que se arrumar do seu corpo diretivo. O Inter está vivendo um problema que a gente viveu muito parecido, né? De ter muitas correntes políticas, todas bem intencionadas, querendo consertar o clube, mas cada um puxando para um lado. O Inter perdeu, até pela má fase da SWAT, o Inter perdeu suas lideranças que poderiam aglutinar o clube. Então está todo mundo puxando para um lado, todo mundo querendo o lado bem do clube, lógico que ninguém vai fazer nada pelo lado ruim, mas o Inter está esfacelado politicamente. Isso me parece o problema. Mas aí, Ruxo, nós comentávamos com o César Pacheco no Cadeira Cativa. Quando o grande César Pacheco, grande dirigente da história do clube. Quando o Romildo foi eleito na sucessão ao Fábio Koff, eram 5 candidatos. Ele reorganizou politicamente o Grêmio e depois obteve os resultados de campo? Ou os resultados de campo que ajudaram a organizar a parte política? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu já fiz esse elogio público ao Conselho do Grêmio. O Conselho do Grêmio, naquela oportunidade, adquiriu um grau de maturidade, de compreensão disso. E aí eu posso dizer, porque participava das reuniões dos conselhos, pararam os litígios, se construiu através de reuniões de comissão do Conselho Deliberativo, se conseguiu alterar o estatuto por unanimidade. Todos os artigos que alteraram no Grêmio, foram vários, né? Já foram questões polêmicas, foram por acordos, foram construídos em comissões. Aquilo começou a dar maturidade e tranquilidade para o presidente exercer a sua presidência. Lógico que é um conjunto de fatores, tu começa a ganhar, isso ajuda, né? Mas eu volto a dizer, eu acho que o clube todo amadureceu. E vou te dizer outra coisa, o Grêmio vinha se preparando para chegar agora, tá? A Arena é de 2012, em 6 anos o Grêmio disputou 5 Libertadores. Isso significa que tu pode não estar ganhando, mas tu estás com o teu gráfico sinalizando que tu vais acabar ganhando, né? O que é bem diferente quando tu tá ali quase escapando, quase sendo rebaixado, não chega nunca na Libertadores. Então veja, o Grêmio chegou ali, não estava ganhando, estava fazendo bons projetos, trouxe o professor, que a gente brincou, mas era um projeto que ele me apostou muito nesse projeto. Depois trouxe o Felipão. Depois trouxe o Felipão. Então veja que o Grêmio já estava buscando se arrumar. E teve a felicidade o presidente Romildo, com todos os méritos, que eu não quero tirar uma vírgula, não se confunda essa minha análise com tirar algum mérito, não. O presidente pegou a sequência do presidente Fábio Koff e fez essa gestão que ele está se mostrando extraordinária. O Tite, quando convocou o Jeromel, ele foi questionado na coletiva, mas o Jeromel, eu creio... O jornalista pediu para ele falar um pouco sobre essa convocação. Ele citou a reorganização do Grêmio com o Luiz Felipe Scolari.
Alguns criticam o REC porque cita que o Roger deu o padrão tático para o Grêmio, e o Roger teve uma boa participação. O Tite, na entrevista coletiva semana passada, disse: o Grêmio tem boas atuações há dois anos, praticamente há 3 temporadas, mas 2 anos corridos. Trabalho que começou lá com o Luiz Felipe, também para meio que acertar as coisas ali com o Felipe. Dá uma amenizada no clima. Dá uma amenizada. Começou lá com o Luiz Felipe, teve um bom conceito com o Roger e agora o Renato colhendo os frutos. Palavras do Adenor Tite. Então, o próprio treinador da seleção brasileira reconhece que é uma construção de longo período. E aí eu te pergunto, Ruxo, ano que vem tem eleições, claro que é muito... Mas só no ano que vem. No ano que vem, final do ano que vem as eleições do Grêmio. Claro que é muito cedo para se pensar em nomes ou em ideias, mas você acredita que o modelo atual de governança do Grêmio permanece com qualquer perfil de presidente? Ou o Grêmio precisa achar um presidente político no bom sentido como é o Romildo Bolzan? Não, eu acho que o Grêmio tem que apostar em sequência de trabalho. Falo muito à vontade porque eu fui convidado a concorrer contra o presidente Romildo na última eleição por 7 grupos políticos. Fui chamado e não achei naquele momento, não me achei em condições, não tinha eu o projeto de ser novamente candidato, né? E vejo que o futuro candidato do Grêmio tem que ser alguém comprometido com esse projeto. Porque eu digo, no futebol, o futebol a gente tem que olhar muito o gráfico, quando o clube está em ascensão e quando o clube está na decadência. O Grêmio está em ascensão, as suas finanças estão se aperfeiçoando, o Grêmio por 2 anos vem mantendo um superávit no seu balanço e esse ano com a própria venda do Arthur já sinaliza que 2018 também será um ano superavitário, então o Grêmio completará o 3º ano superavitário no seu orçamento, então ele vai precisar dar sequência de trabalho. Então, não vejo com alternância, acho que o presidente Romildo, até pela sua origem política, né, ele poderá fazer uma grande composição, evidentemente que comandada por ele, especialmente nos cargos diretivos, mas buscar uma grande composição dentro do Grêmio, usando figuras extraordinárias que o Grêmio tem para ajudá-lo nesse trabalho. Pois é, exato. Em cima dessa situação política, e aí a gente é obrigado a fazer esse comparativo, querendo ou não, todo esse fervor que está no Internacional, o Grêmio, como a gente acabou de falar, levou muito tempo para se organizar. O Internacional, você acredita também que possa levar tanto tempo? 10 anos, tem torcedor do Inter, o Grêmio foi ganhar um grande título depois da Série B, depois de 11 anos, né, que foi 2005 a Série B, 2016 a Copa do Brasil. Você acredita que possa levar tanto tempo ou é possível, fazendo um trabalho, as conquistas, a retomada de vitórias pelo lado vermelho também vir de forma mais rápida? Na verdade, nós vivemos aqui uma diferença, nós no Sul aqui, essa rivalidade ela é terrível para os clubes, porque veja, se o Grêmio estivesse perdendo, eu não tenho mínima dúvida que a pressão sobre o Internacional seria muito menor, a pressão sobre os jogadores seria muito menor. A famosa gangorra, ela tem muito a ver nessa questão. Volto a dizer, a questão não é jogador, porque eu vejo, estou falando assim com todo cuidado, muitos jogadores serem queimados no Internacional, é exemplo de jogadores que se queimaram no Grêmio, exatamente porque o problema não é o campo, o problema é acima do campo, né? Eu vejo, enquanto o Inter não conseguir construir aí, ficará fazendo essas contratações episódicas de trazer jogadores bons, irem e virem, como o Grêmio, eu te dou uma lista nesses anos que trouxe jogadores. E aí tu gasta errado muitas vezes. E aí é lógico que tem uma consequência financeira no próprio orçamento do clube. O Inter precisa que surgir um Messias para o Internacional, né? Que é alguém que consiga trazer em volta dele e que acredite no projeto. E a seleção brasileira, Jeromel na seleção brasileira, você acredita que o Grêmio teria mais algum jogador do Grêmio que você acreditasse que seria convocado para a seleção? Eu gosto de falar. O Galvão queria porque queria o Luan e o Arthur. É que eu vejo assim, quando eu pedi o Luan, eu explico, e vocês que estou com 3 expertos do jornalismo esportivo vão de concordar comigo. Eu não queria defender a titularidade do Luan na seleção brasileira. Eu quis fazer um link com 2014. Eu tinha um ataque, Gabigol no auge, que depois ele originou uma venda para o exterior,
o Gabriel Jesus e tinha Neymar, já sendo o Neymar. E vocês lembram que foram as primeiras partidas da Olimpíada? Nós corremos o risco... Em 16? Em 16. A Olimpíadas que nós ganhamos pela primeira vez. Vocês lembram? 2-0, né? Vocês lembram que nós corremos o risco de não nos classificarmos. E aí trouxemos para o time titular a volância do Wallace, mas trouxemos para a articulação desses 3 virtuosos, nós trouxemos o Luan. Eu defendia a convocação do Luan para uma opção tática a se trancar em o Brasil. Porque eu vejo jogadores, só se fala em jogador de lado de campo, só se fala em jogador veloz. Eu não vejo no Brasil, e quero que vocês me digam, quem é o pensador do Brasil, quem é o organizador do Brasil, se não funcionar esse esquema que está maravilhoso. O mais está próximo ganhando. ao Coutinho. O Coutinho que vai ter que fazer isso. É o Coutinho. E não é para mim o 10. Que é um condutor de bola. Que é condutor de bola. Exatamente. Que é um jogador mais de chegar. Eu digo assim, aquele jogador que pifa. Por que eu lembrei o Luan nas Olimpíadas? O que entrou o Luan? Ele entrou naquele meio centralizando e era bola pro Gabriel Jesus, era bola pro Neymar. Esses jogadores precisam ser abastecidos. Mas o Luan jogou então eu o defendia suficiente esse ano para se pensar nele na Copa? Olha, ele não pode. Ele terminou dezembro, nós estamos em maio. Ele terminou dezembro como o melhor jogador da América. Aí tem cadastro, né? Aí tem cadastro. Agora, o Tite demonstrou desde o início que não queria o jogador. É isso que eu estou dizendo. Por isso que eu estou defendendo a minha opção. Aquela entrevista do Tite pro UOL que nós reproduzimos aqui. Foi sintomático. Ali era cristalino que o Luan não seria convocado. Não, e mais, ele, quando a única convocação que fez, usou na função que a pior condição para o Luan jogar, que é do lado de campo, que o Luan não é rápido. O João é um jogador lento, né? Ele é um jogador técnico, com passada larga e um fomentador de time, mas ele não é de velocidade. Mas o Tite quis usá-lo pelo lado de campo, exatamente. O Tite disse que conversou com ele, Luan, você pode fazer a extrema esquerda ali, eu estou precisando de alguém naquela função. Claro, professor, eu fiz com o Roger. Botou no treino, não funcionou. Colocou no jogo aqui em Porto Alegre, não tocou na bola. Estava deslocado pensando no esquema atual, onde o Luan rende. Mas o Tite, eu não contesto tanto a não convocação do Luan, porque o Luan não se encaixou na ideia do Tite. O Tite tem uma ideia do que ele quer pro time. Não tem esse jogador. Não, tanto é que eu pedi no plantel, me diz um jogador no plantel que seja esse jogador que vai pisar em cima da bola e vai abastecer. Não tem. Assim como não tem um centroavante Aipim para ficar lá na frente. Ele chegou a pensar no William José, né? Independente dos nomes, eu não, alguns falam do Tyson, outros contestam o Fred, mas em relação a atacantes principalmente, o Tite convocou 5: o Neymar, o Douglas Costa, o Firmino, o Jesus e o Tyson. Era o que estava faltando. E o Tyson, esses 5. Ele chamou 2 jogadores de lado de campo, Tyson e Douglas Costa. Independente da qualidade de cada um, são jogadores iguais. Firmino e Gabriel Jesus são 2 centroavantes muito parecidos, não tem um diferente. Não tem, como tu disse, Maurício, o Jardel lá, o cabeceador, ou o jogador que está dentro da área, o fincado. Não, são 2 centroavantes de muita qualidade, lógico, mas de movimentação. O Neymar a gente sabe, e aí os outros 2 atacantes são pelo lado de campo. Tu não tem ninguém para pensar e abastecer de outra forma. Exatamente. Não, ou dá muito certo isso, outro não vai ter como mudar. Ele só acredita que em não dando certo, troca o jogador e continue dando certo. Daí tu vai trocar o nome, não a função. Isso, ele não trabalha na possibilidade de mudança de esquema. Por isso que eu diria que o Luan, e aí sim, examinando o futebol brasileiro e mundial, tanto é que é difícil até achar um substituto para o Luan, ou as equipes brasileiras acharem um jogador como o Luan, né? Por isso que ele foi escolhido o melhor jogador, exatamente porque esse pensador já é raro no futebol. E o Arthur, eu acho que era uma boa também, apesar da juventude do Arthur, pela movimentação que ele faz no meio. Porque também na volância, se pegar, ele tem o Paulinho, ele tem o Renato Augusto, ele tem o Casemiro, lógico, o Casemiro seria o 5. Claríssimo. Né? Exatamente. Mas esse jogador, que é a função que o Arthur faz, quase um limpador de para-brisa, vai para lá, vem para cá, faz o time girar, devolve, vai para frente, vem para trás. Olha, o Fred talvez seja o que mais se aproxime pela movimentação do Fred, pelo que eu lembro, não estou acompanhando o Fred agora, mas da movimentação que o Fred fazia no Internacional, mas ainda eu acho que o Arthur tem uma qualidade maior.
Depois do intervalo comercial, o Ayrton Ruschel vai responder algumas perguntas dos telespectadores que querem contratações para o Grêmio. O Grêmio precisa contratar, em que funções precisa, e a gente vai falar mais sobre quem serão os substitutos para os lesionados do Grêmio, os desfalques que o Grêmio tem até a parada da Copa do Mundo. Já voltamos. Uma e 37, um abraço para o Paulo André, que é nosso telespectador assíduo. A todo momento ele participa na nossa live do Facebook querendo destruir o D'Alessandro, dar suas opiniões, ali os pitacos, mas nós debatemos muito, falamos inclusive da situação do D'Alessandro hoje. Mas é colorado, Paulo André? Bom, não sei, mas vamos mandar um grande abraço para ele. O Ailton Maia de Paula também dando parabéns pelo programa, um abraço. Marcos Martins elogiando pelo programa. O Celso Zilbestein dizendo que o problema do Inter é o D'Alessandro. O Matheus Silva está perguntando para o Ruschel sobre algumas aquisições. Zagueiros, sugestões dele para adquirir na vaga do Jeromel agora, porque o Jeromel vai ficar um período afastado. Ele cita o Joel Carli, o Felipe Santana ou o Messias, se seriam boas opções. E para a vaga do Alisson e do Everton, que estão os dois lesionados, ele pergunta o que você acha do Marcos Guilherme, ex-Atlético Paranaense, que está na reserva de São Paulo. O problema é que o São Paulo fez uma proposta, se não me engano, de 2 milhões de euros por parte do passe do Marcos Guilherme, e o Atlético não quis vender, então não é um jogador tão barato. Daqui a pouco o Ruschel vai responder sobre isso. O Fábio Pinheiro dizendo que fato novo é o que ele espera, mas tá com a camisa do Grêmio, óbvio, né? Então tá torcendo por um fato novo e tá provocando, tá dizendo que o Mano Menezes é um Celso Roth com grife. Calma, Fábio, o Mano é mais do que isso, né? É, bem mais. A Lani Gama tá mandando um joinha, curtindo também a nossa transmissão. Depois do intervalo, o Ruschel vai responder essa e outras questões e também ele vai cravar quem será o substituto do Everton nesse time do Grêmio. Já voltamos. Uma e 40, mandar um abraço a todos os colaboradores e nossos parceiros do grupo Sinosserra, que infelizmente perdeu ontem o fundador do grupo, o Olívio Jacobos, tinha 89 anos, nos deixou na noite de ontem, natural de Três Coroas, uma grande pessoa. O nosso abraço a todo mundo do grupo Sinosserra, porque é sempre um momento complicado, e a família em especial, mas deixa um grande legado o seu Olívio Jacobos, que tinha 89 anos, fundador do grupo Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. Bascaria na Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Se você quer encontrar o Ayrton Ruschel na noite de Porto Alegre, tudo começa lá na Bascaria Comendador Caminha 324. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. E você, que tem um carrão assim como a Ayrton Ruschel, também pode abastecer no Posto Boqueirão e aqui no Posto Universitário com a gasolina Octa Pro, lançamento da Ipiranga. Abasteça 10 litros de Octa Pro e ganhe um brinde exclusivo. Confira também a loja de conveniência com espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho e a Beer Cave, um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao ginásio de esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Muito bem, Golaço. Assessoria ao consumidor defende os consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do seu veículo. Liga agora, consulta gratuita, 0800 606 1616. Um cliente da Golaço financiou um veículo com prestação de R$ 950, reduziu para 475. Vantagem inicial de R$20 mil. Ligue agora e garanta 50% de desconto na prestação do seu veículo. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, com redução imediata de 50%, ligue agora, a consulta gratuita 0800 606 1616, 0800 606 1616.
16. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. O melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas no 3222 1265. A Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio, mais de 40 anos de credibilidade. O pré-datado do REC tá guardado comigo, quando precisar eu solto lá na Funerária São Miguel. Ayrton Ruschel, as possíveis contratações, as especulações, você acha que precisa contratar um zagueiro, precisa contratar alguém para substituir o Everton, e enquanto não vem um jogador do meio para frente, quem você vê no grupo com capacidade de substituir o Cebolinha? Eu gosto sempre, antes de definir nome em termos de contratação, sempre definir conceito. Quando tu define conceito, está mais perto de acertar do que não. Porque às vezes eu fico impressionado, tu contrata um jogador que não tem nada a ver com a forma do time jogar ou nada a ver com o jogador que saiu, ou seja, quebra toda uma sequência de trabalho. Teu time é veloz, tu contrata um lento. Teu time é lento, tu contrata um corredor. Precisando de um jogador de velocidade, aí vaga um jogador, não sei de onde, com uma característica completamente diferente, tu traz o jogador e ele fica numa superposição de funções. Então, assim, eu acho que zagueiro, primeiro, o Grêmio precisa de um zagueiro, evidentemente. O Grêmio precisa de um zagueiro com as características de como o Grêmio joga hoje. O zagueiro precisa ter alguma intimidade com a bola e ser rápido, como o zagueiro moderno exige. Como o Grêmio joga saindo, o Grêmio joga com seus volantes se projetando, o Grêmio não pode mais ter zagueiros pesados. Até eu acho que o empréstimo do Thierry, que está muito bem lá na Chapecoense. Fez o gol da classificação ontem. Exatamente, que está muito bem, exatamente porque a sua característica é mais daquele zagueirão mais de resolver, mais de espera, e o Grêmio precisa de dois jogadores com tempo de bola, como são o Kahneman e o próprio Jeromel, que foi para a seleção. A segunda posição que o Grêmio precisa mas muito, e eu vou ter que controlar aqui, porque eu não falo mal de jogador que esteja sob contrato com o Grêmio, Jair. Isso eu aprendi. Importante. Deixo para vocês são profissionais, como eu não preciso falar a verdade, né? Eu sou conselheiro, sempre. Eu deixo vocês falarem a verdade. Então eu só pulo essa parte, mas o Grêmio precisa de um lateral direito. Muito. O senhor pode dizer isso, eu não posso. O senhor está lá no céu. O Léo Moura é extraordinário, mas tem uma questão de idade. Então o Renato tem sabido usá-lo e assim mesmo às vezes ele estoura, né? Pela intensidade com que ele joga. De lesão agora. Mas tecnicamente, quem viu o Léo Moura jogar, para mim, uma das melhores coisas que apareceu. Mas o Grêmio precisa de um jogador, porque é visível como o Grêmio cresce quando o Ramiro vai para lá. Mas tu não pode arrumar uma posição e desarrumar um ponto de estabilidade que é o Ramiro. Então, por que o Maicon e o Arthur podem jogar juntos? Porque existe o Ramiro. Anotem isso. Maicon, se discutiu muito, Arthur e Maicon podem jogar porque o Arthur supre essa deficiência na marcação para encaixar o time. Ramiro ali, né? Com o Ramiro. Então, eu não posso pegar o Ramiro e pô-lo na lateral direita. Então, essa é a que o Grêmio precisa do lateral direito. Em relação ao ataque, por característico mais parecido é o Lima, que fez isso no Ceará e o Ceará até hoje está lá na comissão técnica, o Dadá, que passou pela base do Grêmio, que é auxiliar técnico hoje do coisa. Recomenda esse jogador. Ele é igual ao Everton, tem que dar sequência de jogo para ele e ele vai subir. Rapidinho, acho que tem um jogador mais parecido com o Everton na base e está até sendo aproveitado, PP. Um jogador que é muito rápido e muito driblador. Obrigado a todos. 7 da noite tem o Cadeira Cativa. Boa tarde.